No vasto e intocado deserto nevado da Finlândia, há histórias que desafiam a imaginação, histórias que envolvem, assustam e fascinam. Mas entre todas essas histórias, uma se destaca, aterrorizando ainda hoje o coração de todos que a ouvem: a história dos lobos de Turku. No final do século XIX, lobos desconhecidos mudou para sempre a vida tranquila da região de Turku. Em um curto período de tempo, esses predadores implacáveis abateram 22 humanos de idades entre 3 a 11 anos, semeando o medo e a desolação na comunidade. Os ataques pararam abruptamente após a caça mortal do lobo macho, abatido por um caçador destemido. Mas a loba e os demais integrantes da alcateia nunca foram encontrados. E a pergunta permanece: o que levou esses lobos a atacar de forma tão implacável? É o que descobriremos hoje no Ordinário Selvagem. Então clica logo no botão do like e, se ainda não é inscrito, considere se inscrever e ficar por dentro de tudo que postamos aqui. Nos siga nas redes sociais e saiba sobre os nossos outros canais aqui no YouTube. Você já está sabendo da nossa área de membros? Isso mesmo, nós decidimos abrir uma área de membros e agora você tem a oportunidade de ficar mais próximos de nós por um valor simbólico, mas que vai nos ajudar muito e com benefícios incríveis que eu tenho certeza que vão te agradar. Se você ainda não conhece, clique no botão Seja Membro e dá uma olhada lá nas oportunidades que temos para você. Portanto, clique no like e vamos nessa! Final do século XIX, região de Turku, Finlândia. Turku, localizada no sudoeste da Finlândia, é uma região de beleza natural deslumbrante e diversidade sazonal. Os invernos nessa parte do mundo são longos e árduos, com temperaturas que podem cair até menos 20 graus Celsius, e o sol se põe muito cedo. Na época desses acontecimentos, a região era dominada por vastas extensões de floresta densa, onde os lobos e outras criaturas selvagens prosperavam. No final do século XIX, quando os ataques ocorreram, a vida em Turku era tranquila e pacífica. A maioria das pessoas vivia da terra, trabalhando duro para colher nos breves verões e caçar nas longas noites de inverno. O povo sempre enfrentou desafios com a vida selvagem do lugar, mas não esperavam que uma série de ataques tão cruéis fosse ocorrer de forma repentina. As florestas ao redor de Turku são ricas em fauna. Entre seus predadores, os lobos se fazem presentes, e talvez eles sejam os mais emblemáticos de todos os animais que vivem ali, pois desempenham um papel importante na mitologia e no folclore finlandês. Os lobos são animais sociais, vivendo em alcateias estruturadas que podem variar de 2 a 40 indivíduos. Normalmente caçam em grupos e são liderados por um casal. Seu nível alto de QI os proporciona traçar táticas de ataque e um nível de comunicação em alcateia muito elevado para animais selvagens. Apesar de serem temidos, os lobos raramente são uma ameaça para humanos. Eles preferem evitar a interação, mantendo-se discretos e furtivos. No entanto, no inverno de 1880, algo estava para mudar. As crianças de Turku começaram a desaparecer. Os habitantes da cidade estavam prestes a enfrentar um medo como nunca antes experimentado. A primeira vítima, uma garotinha de apenas 7 anos. No dia 7 de dezembro de 1880, ela estava voltando para casa depois de um tempo passado fora, brincando com os amigos na neve. A apenas 2 ruas de sua casa, mas ela nunca conseguiu voltar para lá. Quando a noite caiu, os pais, preocupados, iniciaram a busca. As únicas pistas eram marcas de lobo na neve e a boneca da menina encontrada à beira da floresta. O medo começou a tomar conta da população. Os lobos geralmente evitavam os assentamentos humanos, mas algo estava diferente.
Algo estava errado. Era apenas o começo. Outros ataques seguiriam. A vida tranquila em Turco estava prestes a ser transformada em um cenário de medo e desespero. A segunda vítima, um menino de 10 anos, ele foi atacado 2 semanas depois. Estava apenas a 1 quilômetro da parte povoada. Ele foi encontrado por um homem enquanto o mesmo pastoreava suas renas, mas nada poderia ser feito, pois o garoto já estava sem vida. Em seu corpo, múltiplas marcas de mordidas de lobo. A notícia do segundo ataque gerou pânico generalizado na vila. O medo do desconhecido invadiu o coração de cada morador. Decidiram então montar patrulhas armadas na esperança de proteger seus filhos e abater o predador que espreitava a região. Mas mesmo assim, os ataques continuaram. Em 20 de janeiro de 1881, uma terceira vítima, um garoto de 9 anos, foi levado enquanto brincava perto da floresta. Os 2 amigos que estavam com ele se afastaram um pouco e viram quando 4 lobos atacaram o menino e o arrastaram. Com medo, os garotos que presenciaram a cena chamaram pessoas da patrulha, mas quando o menino foi encontrado, já era tarde demais. A vila estava agora sob a sombra de um terror silencioso. Cada alvorecer trazia consigo o medo de quem poderia ser o próximo. A caça em equipe dos lobos é um comportamento comum, pois eles entendem que trabalhando juntos podem derrubar presas maiores e mais fortes. E apesar de serem conhecidos por evitar o contato com humanos, quando pressionados, sua capacidade de adaptação pode levá-los a caminhos sombrios. Os lobos de Turco começaram a atacar as crianças durante o dia, quando elas estavam brincando. As patrulhas armadas davam à população uma falsa segurança e por isso eles continuavam permitindo que seus filhos ficassem nas ruas que eram cercadas por florestas. Quando as pessoas da patrulha se afastavam e uma das crianças ficava sozinha, mesmo que fosse por breves momentos, os lobos saíam da floresta e atacavam. Eles ficavam escondidos e observando. Na primeira oportunidade, levavam seu alvo com eles, o arrastando para dentro das florestas. Na pequena comunidade de Turco, o medo havia tomado conta. Cada dia trazia consigo a possibilidade de um novo ataque, uma nova tragédia. Alguma coisa precisava ser feita. Os moradores de Turco inicialmente tentaram lidar com a situação sozinhos, mas apesar dos seus esforços, os ataques continuaram. Foi aí que as crianças foram proibidas de sair de suas casas até que a situação fosse resolvida. As autoridades finlandesas interviram, pois os lobos já tinham feito 22 vítimas, crianças de 3 a 11 anos de idade, por serem um alvo fácil para eles. O governo contratou Erk Johansson, um caçador e rastreador experiente. Erk chegou a Turco em meados de março de 1881. Sua missão: rastrear e abater os lobos que aterrorizavam a vila. No entanto, a tarefa não seria fácil. Os lobos haviam mostrado uma inteligência e furtividade incomum. Por 2 meses, Erk perseguiu os rastros na neve, mas os lobos sempre pareciam estar um passo à frente. Finalmente, em maio de 1881, a espera acabou. Erk conseguiu rastrear o lobo macho e abatê-lo após uma perseguição que durou todo o dia. O alívio, no entanto, foi de curta duração. A loba, que dividia a liderança com o lobo abatido pelo caçador e os demais membros da alcateia, conseguiram escapar, desaparecendo na vastidão congelante da floresta. Os ataques cessaram após a morte do lobo macho. Ao que tudo indica, depois da perda de um dos líderes, os lobos mudaram de região. O motivo dos ataques a humanos em um local com um número de presas naturais controlado e criação de gado permaneceu um mistério, mas o medo que esses lobos causaram evocou por anos na região de Turco. Se gostou, não saia desse vídeo sem deixar o seu like e considere se inscrever nesse canal, ativando o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo que postamos aqui. Nos siga nas redes sociais e saiba sobre os nossos outros canais aqui no YouTube. E se possível, nos apoie se tornando membro desse canal. Isso nos ajuda muito e é um valor simbólico que não vai fazer tanta diferença para você. Obrigado por assistir, fui!